Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, passando para vocês para mostrar aí como tá a placa do MK4 V12. A placa já está finalizada. Vou fazer o protótipo para fazer a montagem e até o final do mês eu espero que a placa esteja pronta para distribuir para vocês, tá? Então a placa ainda não tem valor, mas a placa ficou show de bola. Alguns recursos que eu utilizei nessa placa que vão fazer a diferença. Uma placa de amplificador profissional, é uma placa de 12 layers, ok? Então eu tenho aqui esse layer de cobertura de Cooper, fica por baixo. Essa placa tem alguns recursos, conforme eu havia dito, que é para ligar em ponte, ou seja, tem esse conector aqui que faz a entrada de sinal original de uma placa e também a entrada de sinal invertido através desse outro conector aqui, ó. Então esse conector aqui ainda não está marcado, ele tem a descrição de bridge, ou seja, você vai pegar esse conector que está aqui e vai ligar na outra placa do canal nessa posição. Foi feito para ser plug and play, ou seja, você tira, encaixa e seu amplificador já está ativo em bridge, ou seja, em ponte, ok? Estou utilizando 3 pares. Esses 3 pares são suficientes aí para dar uma boa potência, em torno de 480 watts RMS por canal, utilizando uma fonte de alimentação simétrica de 80 volts, uma corrente de 12 amperes por placa, uma corrente muito alta, mas é para você, na hora de dar aquele grave, a tensão não descer e você ficar na mão. Então essa é uma placa profissional, gente, onde vocês podem perceber que eu não poupei esforços para fazer uma placa bem compacta. Ela é diferente da outra placa que eu mostrei para vocês, porque eu tive que fazer alguns testes e arranjos térmicos de dissipação e a placa ficou melhor assim, ou seja, tem 2 dissipadores parrudos para serem os drives, com os transistores MJ 15, 032 e 033 e nosso filtro de linha com 4 capacitores 470 micro por 100 volts, ok? Coloquei diodos flyback tanto para os transistores do semiciclo positivo como negativo. Um atrativo desse amplificador é que ele tem um recurso de bias avançadas, se eu quiser colocar, ou seja, eu fico próximo de um amplificador classe A, mas a tensão teria que cair bastante, porque os transistores não iriam suportar. Mas já foi planejado para esse amplificador ele operar com tensões mais baixas, em torno mais ou menos de uns 30 volts simétricos, com 3 transistores, 3 pares de saída, onde você tem um amplificador em bias avançada, em bias avançado, que é próximo do classe A, com a temperatura controlada. Ou seja, se você aumentar a potência desse amplificador, ele vai lidar livremente, ou seja, ele não tem o VI limiter que atrapalha, mas você tem que ter cuidado com a impedância que você está utilizando na saída, ok? Uma das vantagens desse amplificador é que ele trabalha com duplo CCS e trabalha também com
um amplificador de tensão diferenciado, onde você tem uma performance melhor do amplificador, principalmente nos segundos e quartos harmônicos. O amplificador ele tem um detalhe na parte de realimentação do NFB, onde eu procuro manter uma fase em torno mais ou menos de 128 graus, ou seja, o amplificador ele dá uma qualidade de áudio perfeita, em uma potência considerada. Você pode operar ele com 2 pares ou com 3 pares. A versão com 2 pares, com a tensão de 65 volts, você chega aí a 280 watts RMS em 4 ohms. Outro recurso bastante interessante dessa placa, gente, é o multiplicador de VBE. Ele trabalha com proporção, ou seja, à medida que você aquece os transistores de saída, ele vai um tempo de resposta mais rápido, ou seja, você vai ter uma retomada da corrente de repouso quando você estiver zerado, né? Naqueles picos e naqueles vales onde a música para. No caso do vale, você tem pouca potência, então ele restabelece uma temperatura tipo 55 graus, ele começa a atuar no controle da corrente de repouso. Então com isso você tem uma discrepância na regulagem do bias. Então é um bias dinâmico que você pode fazer o seu ajuste, não ultrapassando o limite de 28 miliamperes por transistor, tá, gente? Com isso você vai ter seu amplificador por muito tempo. O MK4 é um amplificador despojado, onde você tem recursos que foram retirados da versão anterior, principalmente aquele som aveludado, aquele grave gostoso que você ouve. Eu recomendo esse amplificador se você tiver um sistema de som que embarque aí em torno mais ou menos de 800 watts RMS de caixa de som no sistema estéreo, né? Ou seja, 2 caixas de 800 watts RMS. Você pode ser usando um empilhamento de alto-falantes, ligação em paralelo de 2 alto-falantes de 400 em 8 ohms. Você vai ter uma pressão acústica fantástica, principalmente se você for usar no sub. Mas esse amplificador também se destaca na largura de banda. Ele tem uma largura de banda que chega próximo a 225 kHz. É evidente que é sem os filtros. Nós temos filtros que fazem a parte de proteção de entrada contra a RF, e temos a célula de Bushiroad, né? A rede Zobel, onde você tem amplificadores domado aí, evitando que você tenha problema, principalmente do efeito reverso dos alto-falantes. Por isso eu tenho aqui, ó, os diodos flyback. Então é isso, pessoal. O amplificador está ainda em finalização de placa. Eu estou fazendo alguns recursos de proteção também contra a inversão de polaridade, que são esses diodos. Vou botar diodos maiores, diodos de 3 amperes, para proteger contra a inversão de polaridade, né? Não danificar, porque aí o que acontece? Você ligou invertido, vai queimar o fusível de proteção e não vai danificar os transistores de saída. Imediatamente aí você vai ter um tempo para desligar seu equipamento e ver o que deu para salvar. Então a diferença de você ter um amplificador projetado para uso profissional é os cuidados que nós temos aqui na PWT de ter um amplificador com certos padrões de qualidades, não deixando a parte de uso ostensivo, né, o uso profissional de lado. Então você tem aí dissipadores parrudos, principalmente dissipadores que vocês vão utilizar para os transistores de saída. São um bloco mais ou menos de
1.800 centímetros quadrados por placa, para você ter uma boa dissipação e com uso de ventoinhas, ou seja, ventilação forçada. Então é isso aí, pessoal. Isso aí, como está nosso amplificador, né? Ele tem as versões de, conforme vocês estão vendo aí, e temos aqui o layers com a proteção. Ok, gente? Então temos esse outro layer que está por baixo dessa camada aqui, onde vocês têm a finalização do amplificador. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, acompanhando sempre o canal Luiz Coelho e PWT-ND. Vocês têm surpresas aí em relação a novos produtos sempre. A gente traz para vocês produtos bem acabados, bem testados, onde você não vai ter nenhuma decepção ao adquirir esses produtos, tá? Lembrando que esse amplificador aqui é para uso profissional, tá, gente? Então um abraço e até a próxima.